Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando o nosso 20º dia. Falta pouco para a gente poder completar o nosso primeiro mês de estudo e aprofundamento da palavra. Hoje teremos como tema riquezas da igreja. Leremos o livro de Efésios no capítulo 3, verso 1 ao verso 21. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like para que eu possa entender que você está gostando do conteúdo e que para o YouTube também entenda e envie cada vez para mais pessoas esse vídeo. Vamos juntos levar a palavra de Deus mais longe. Envia também esse vídeo para os seus amigos, envia o grupo para os seus amigos. Vamos todos juntos estudar em unidade. E sem mais delongas, já clica no link da descrição para você abrir a versão que eu estou lendo aqui, que é a versão NVI, para poder acompanhar a leitura. Se você quiser ler em outra versão, pode ler também, não tem problema algum. Então vamos iniciar dia 20, riquezas da igreja, Efésios capítulo 3, verso 1. Mas antes de eu começar a ler, nós precisamos lembrar que Paulo escreveu cartas sem essas divisões de versículos, de capítulos, que foi colocado justamente para a gente poder ter uma compreensão melhor. Então ele escreveu de forma direta e dinâmica, sem divisões, beleza? Tudo isso entendido? Vamos iniciar capítulo 3, verso 1 de Efésios, que fala: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. E Paulo aqui compreende que ele é prisioneiro de Cristo e não dos homens. Por quê? Por que ele está dizendo esse tipo de coisa? Segundo diversos historiadores e teólogos, Paulo neste momento ele estava cumprindo uma prisão domiciliar enquanto ele escrevia essa carta aos Éfesos. Então ele não se considera prisioneiro dos homens, mesmo que ele esteja preso fisicamente, mas de Cristo por escolha, porque ele vivia Cristo. Por obediência a Cristo, ele estava preso, contrariando as leis do judaísmo. Verso 2: Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. E ele vai descrever e explicar melhor esse mistério no verso 6. Mas antes, verso 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. 6. A saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Então qual é esse mistério? É justamente o que está escrito nesse verso 6, que mediante o Evangelho, os gentios, os não-judeus, agora também são co-herdeiros com Israel, ou seja, com os judeus, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é o mistério. Verso 7. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O que ele quer dizer menor com os menores? É só uma forma dele se mostrar humilde, mas porque ele ainda parecia ser grande e até hoje parece ser um exemplo grande e forte para a igreja, pela sua atitude e ousadia. A palavra de Deus fala que nós faríamos coisas maiores que Jesus fez na terra. Então nós devemos viver com um padrão acima do que Jesus viveu. Tudo que Jesus fez que foi grandioso, nós temos autoridade para poder fazer maior. E por que nós não fazemos? Porque nós não temos atitude e ousadia, mas Paulo teve atitude e ousadia para poder fazer. Verso 9. E esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus,
que criou todas as coisas. 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então aprove a Deus demonstrar o seu poder e sabedoria por meio do milagre de unir num único organismo judeus e gentios convertidos em Cristo. E essa capacidade que a igreja tem de reunir todos os povos, raças, culturas, revela a multiforme da sabedoria do nosso Senhor. Verso 11. De acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. 13. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E a palavra família, a palavra paternidade aqui, deriva do vocábulo grego pater, que significa literalmente pai. E quem é o nosso pai? Deus é o nosso pai. E nele, ele é o padrão de toda a paternidade. Ele é a fonte de todos os povos e a divisão familiar na criação. Verso 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. E assim como nós precisamos nos alimentar fisicamente para podermos ter força e energia, nosso ser interior semelhantemente precisa também ser alimentado. Mas o nosso alimento é um alimento espiritual proveniente do Espírito Santo que vive em nós. E nós estamos aqui justamente nos alimentando da palavra, nos alimentando em Deus, justamente para podermos estar fortificados espiritualmente. Verso 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui justamente para isso. Esse é o propósito do Bíblia Club. Não é apenas a gente ler por ler a palavra de Deus, mas quando a gente se alimenta da palavra de Deus, nós conhecemos profundamente o Pai. Nós somos fortificados espiritualmente, e acaba acontecendo justamente isso que diz nos versos 17, 18 e 19. Nós vamos juntos com todos os santos compreender a largura. Nós que fazemos parte desse grupo de estudo, nós que estamos nos aprofundando com o intuito de conhecer cada vez mais Jesus, vamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, reconhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. É isso. Esse é o objetivo. Não é só ler por ler para falar que cumpriu uma agenda de leitura. Que adianta a gente poder pegar a Bíblia, ler um ano todo e dizer, pô, li a Bíblia toda em 2023. Mas e aí, você conheceu o Pai? Conheceu Jesus? Você se aprofundou na palavra? Você meditou na palavra? Não adiantou, meu irmão. Ler por ler não adianta. O que importa realmente é nós nos aprofundarmos. A gente não tem o objetivo aqui de ler a Bíblia inteira no ano de 2023. A gente tem o objetivo de ler todos os dias, nos aprofundar na leitura, nos aprofundar em conhecimento, seja um vídeo um pouco mais longo ou um vídeo um pouco mais curto, mas sair daquele dia com uma palavra que a gente vai conseguir compreender um pouco mais do caráter de Cristo, um pouco mais da palavra de Deus, de estarmos mais próximos, mais perto do Senhor. Esse é o objetivo. Vamos continuar, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder dele quem? Deus, atua em quem? Em nós.
em nós, o poder de Deus atua em você. Entenda isso. O poder de Deus, que é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Verso 21, para finalizarmos: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Porque para Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Nosso objetivo aqui é justamente glorificar o nome de Jesus, nós entendermos a nossa posição de filhos, entendermos a nossa posição de embaixadores do reino e expandir o reino de Deus. É nós entrarmos violentamente no inferno, tirar as almas perdidas de lá e expandir o reino de Deus. É isso que vai acontecer. Vamos finalizar o ano de 2023 juntamente nessa pegada, focados na expansão do reino, como filhos e embaixadores, conhecendo a nossa posição e a posição de Deus. É isso que importa, é entendermos o verdadeiro evangelho. E vamos finalizar por aqui hoje. Desejo a vocês um dia totalmente abençoados em Cristo. E já coloca na agenda de vocês, dia 31 faremos uma live às 6h01 da manhã. Vamos finalizar o mês com uma live especial pelo Instagram. Então, se você não me segue no Instagram ainda, tem um link na descrição desse vídeo. Só você clicar lá que você vai ser encaminhado diretamente para o meu Instagram. E lá você pode seguir e nos acompanhar. Lá também eu sempre abro várias caixinhas de pergunta, posto bastante conteúdos de valor. Aqui é mais voltado para vídeos, lá eu posto bastante stories, posto bastante mídia também no feed. Então você vai conseguir me conhecer um pouquinho mais, me conhecer um pouquinho melhor, fazer parte da minha rotina diária junto com a minha família, que eu posto bastante coisas sobre a família, sobre desenvolvimento. Então, se você quer se aprofundar, quer conhecer um pouquinho mais de Deus, não só nesses vídeos, mas além, e me conhecer também um pouquinho mais, me segue lá no Instagram e dia 31 temos nosso encontro marcado. Então, até amanhã e valeu!